Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos mais uma vez meditar na sua palavra, entender, ó Deus, o motivo pelo qual o Senhor nos deixou esse texto sagrado e aplicarmos em nossos corações, não sozinhos, porque não temos capacidade de fazê-lo, mas pelo poder do Espírito, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos guie a não somente transmitir a verdade, mas a aplicar aos nossos próprios corações a verdade e crescermos por ela. Portanto, a nossa oração nesta manhã, ó Deus, é que o Senhor nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é, meus irmãos, e vocês vão pensar o que é que tem a ver isso com o texto, e vocês no final da mensagem vão reconhecer, o texto fala sobre isso. O tema da nossa mensagem é: os exclusivismos da nossa cabeça não são compatíveis com a livre oferta do Evangelho. Os exclusivismos da nossa cabeça não são compatíveis com a livre oferta do Evangelho. É óbvio que nós lemos o texto e Paulo fala diretamente sobre oração. E nós vamos perceber que não somente pensa assim, mas a Dr. Mouse pensa assim também. Grandes exegetas chegam a essa conclusão e o próprio contexto nos mostra isso. A oração é o assunto, é a plataforma, é o que Paulo quer mostrar como exemplo. Como se a oração fosse o contexto do que Paulo quer dizer. Mas a oração não é o fim nela mesma. A oração aqui vem por um motivo. A oração é o contexto, mas o conteúdo deste texto é a livre oferta do Evangelho para todas as pessoas. É isso que Paulo quer ensinar para a igreja. À medida que nós vamos reconhecendo o que Deus está fazendo aqui, nós vamos aplicar em nossos corações, e eu vou falar um pouco como eu chego nessa conclusão e vou explicando o texto, versículo após versículo, para os irmãos. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo ainda fala de salvação e da obra de Deus, e ele fala sobre a inclusão da igreja nos propósitos de Deus ao fazer o que ele faz, salvar vidas. Mas agora, Paulo, nesse contexto, ele vai acrescentar aqui o tópico da oração. Mas mesmo assim, ele continua a afirmar o Evangelho contra os exclusivismos das heresias propostas pelos falsos mestres. Que exclusivismos são esses? Ora, se nós conhecemos a igreja de Éfeso, e aqui para aqueles que estão fazendo estudo da teologia bíblica vão perceber cada vez mais o que o pastor está fazendo, é o seguinte: a igreja de Éfeso já passou por exortações sobre divisão da igreja. Lembra que grande parte da primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso tem a ver com a divisão que existia entre judeus e gregos. Os irmãos lembram disso? Entre judeus e gentios. Tanto é que Paulo tem que declarar que o muro que nos separava foi destruído por Cristo. E ali houve reconciliação. Hoje mesmo,
O Evangelho fala contra os nossos próprios exclusivismos. Nós precisamos, meus irmãos, e aqui é uma declaração conjunta com o apóstolo Paulo, até para orar mais, nós precisamos de mais Evangelho. Até para nós orarmos corretamente, nós precisamos de mais Evangelho. Precisamos orar entendendo para quem nós pedimos as coisas. Precisamos orar reconhecendo quem faz todas as coisas. Precisamos orar com o escopo universal daquele que tem uma graça que se estende a todos os cantos desse mundo. Precisamos reconhecer a grandeza daquele a quem nós oramos para orarmos mais e melhor. Eu quero lembrar algumas coisas que passamos já do ano passado para cá. Eu quero lembrar aos irmãos que no começo dessa pandemia, o Senhor mesmo nos levou a orar todos os dias. Tá bom? E nós fizemos isso com alegria nos corações. E sabemos que Deus estava a usar as nossas orações. Mas há algo no nosso coração que sempre traz algumas dúvidas, que faz a gente pensar nas coisas de maneira muito imediatista, sem entender o grande propósito de Deus, sem entender o grande poder de Deus. Por isso, à medida que pensamos sobre esse texto, eu quero dizer algumas coisas que vão muito de encontro às nossas aplicações e necessidades. Não pensem por um momento que tudo o que aconteceu não foi por causa das nossas orações. Foi. Deus preservou pessoas que nós amamos através das nossas orações. Foi Deus. Deus livrou pessoas que nós amamos da morte através das nossas orações. Deus consolou os nossos corações quando recebemos notícias, no caso do meu tio, ou muitos de nós que nesse tempo perderam entes queridos. Deus nos consolou também através das nossas orações. Não pense por um momento, meus irmãos, que não foi fruto da oração das igrejas e desta igreja e da sua oração, que os problemas que vieram para nós não foram maiores e mais catastróficos do que já foram. Meus irmãos, a situação que nós vivemos, ok? A Guerra Fria podia ter acabado com o mundo. A igreja orou e Deus usou as orações dos santos. A pandemia podia ter matado o mundo todo. A igreja orou e Deus usou as orações dos santos. Não pense por um momento, meus irmãos, que no grande escopo da história, a sua oração não tem efeito nem valor. Muito pelo contrário. Deus levantou o seu povo de maneira miraculosa, soberana, nos seus decretos, para fazer coisas que nós nem imaginamos, mas que sabemos que não é pela nossa força, pela força dele que se faz, mas sim, Deus usa as nossas orações. À medida que nós esquecemos dessas coisas, meus irmãos, o grande sintoma é que falta evangelho no nosso coração, porque não nos lembramos da grandiosidade daquele a quem servimos. Quando na África do Sul, através dos representantes ainda na época do apartheid, eles decidiram acabar com o apartheid, e essa notícia veio para o povo, isso foi para a televisão, o estado do país ficou muito frágil, muito crítico. Ninguém previa paz para a África do Sul. Todo mundo achava que a transição ia ser sangrenta e violenta. Principalmente quem morava lá, porque conhecia o estado que eles estavam vivendo. Meus irmãos, naquela época, eu não estava lá, mas eu conheço pastores, conheço irmãos que viveram isso. As igrejas se reuniram incessantemente para orar. Oraram pelo presidente, oraram pelas eleições, oraram pela soltura do Mandela. Mais tarde, meus irmãos, quando tudo passou, até o governo reconheceu que foi Deus que impediu um derramamento de sangue e uma guerra civil. Até o governo reconheceu que a igreja de joelhos salvou o destino daquele país. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Esse é o escopo daquilo que ele quer nos ensinar. Ao falar de oração, ele quer encher o nosso coração de evangelho para evitarmos a nossa falta de fé e o nosso exclusivismo, que eu vou explicar cada vez mais
à medida, eu vou não explicar, mas vou aplicar cada vez mais à medida que a mensagem se desenvolve. Porque se por um lado os legalistas queriam criar uma espécie de clube de mais santos, é justamente por causa disso que o apóstolo Paulo quer afirmar mais uma vez que o evangelho é para todos. Cristo veio. Meus irmãos, lembrem que ele fala isso no contexto da declaração do versículo 15. Cristo veio para salvar pecadores. Ao falar de oração, ele fala das maneiras de oração, e isso é fantástico. Ele fala, olha, nós devemos fazer petições, orações, intercessões. Né? Petições, meus irmãos, são orações com pedidos específicos. Nós acabamos de fazer algumas aqui hoje. Ao fazermos a oração intercessória pastoral, nós oramos por outras pessoas, ele fala para a gente fazer isso também, e pedimos coisas específicas. Nós pedimos coisas específicas hoje, quando falamos, Senhor Deus, aquieta o nosso coração. É um pedido específico, que fala de um Deus grande. Os pedidos são específicos, o nosso Deus é grande, e a resposta e os efeitos da nossa oração não são tão específicos assim, vão muito além daquilo que a gente pede. Mas os pedidos podem ser específicos, são petições. As orações são parte da adoração pública, são expressões como a dos Salmos, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, saber que o Senhor, Deus de Jacó, está conosco, e nós declaramos isso, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. Isso são orações públicas de adoração. Intercessões, meus irmãos, são pedidos ousados, muitas vezes urgentes, pela intervenção de Deus em nome de outras pessoas. Acabamos de orar, que Deus abençoasse a nossa querida irmãzinha que teve que ir para o hospital. É um pedido de intervenção na mão de Deus, em nome de alguém. Acabamos de orar por irmãos que não podem vir à igreja ou estar na igreja, em qualquer uma congregação, porque estão adoentados em casa. Nós oramos por eles também. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade e o privilégio de orar com a minha avó, de 93 anos, que já não pode ir na igreja e que sente uma saudade tremenda de estar no meio do povo de Deus. E ali ela falou, filho, ela me chama de neto, ora por mim, ora comigo. E eu penso, eu no meu coração ali, orei com ela, li a palavra do Senhor, o Senhor falou com ela, confortou o coração dela, eu orei por ela, eu intercedi pela vida dela. Isso, meus irmãos, é um dever da igreja quando nós reconhecemos o tamanho do nosso Deus. Mas toda oração, meus irmãos, tem ação de graças. Nem petição, nem intercessão, nem declaração da palavra de Deus são completas quando não reconhecemos que tudo está nas mãos de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo termina dessa forma, com ações de graças. Os termos todos estão no plural, meus irmãos, porque essas orações devem ser uma prática contínua e constante. Amém? Doutor D.W. Paul, ele fala sobre essa questão da ação de graça, e eu gostaria de falar para os irmãos, declarar o que ele disse. Quando a petição é baseada na ação de graças, e não o interesse próprio, Deus se torna o foco das nossas orações. Por outro lado, a ação de graças sem petição proclama Deus como Criador, sem confiar quem realmente Ele é, e que pode sustentar o seu povo. Nas epístolas paulinas, as petições são frequentemente encontradas precisamente nos parágrafos de ações de graças que introduzem as epístolas. Por isso concluo, os dois não podem ser separados no modelo bíblico ou paulino de oração. Pedir sem agradecer é não confiar. Pedir e agradecer é confiar, porque Deus faz todas as coisas segundo a sua boa vontade. O que Paulo quer promover aqui, meus irmãos, é uma condição favorável para o Evangelho. Imagina, meus irmãos, que ele fala, vocês devem orar por reis, por tudo isso. Ele pede para nós orarmos por todo tipo de gente, de reis a autoridades, porque Deus quer usar as nossas orações para manter um ambiente necessário para a pregação do Evangelho fluir. Imagina, meus irmãos, que Paulo está fazendo essa declaração quando Nero era imperador.
Se você não gosta do seu presidente, está aqui um grande exemplo de oração, não é? Graças a Deus, Nero não é nosso presidente, nem nosso imperador. Mas é nesse contexto que Paulo fala para nós orarmos pelos nossos reis, governantes. Porque Deus usa todo esse contexto para que o evangelho seja pregado. Não somente isso, meus irmãos, o escopo do evangelho é muito maior. O escopo do evangelho alcança todas as pessoas. Mas raramente, meus irmãos, desculpa, deixa eu refrasear isso. Eu escrevi isso, mas eu preciso refrasear. São muitas as instâncias em que as nossas orações são defeituosas, porque nós estamos focados em nós mesmos. Em que sentido, pastor? Nós oramos pouco, ou quando oramos muitas vezes, como o Tiago nos explica, de maneira errada, porque nós estamos voltados para nós mesmos. E o que Paulo quer fazer para que nós oremos mais, é abrir os nossos olhos, tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Deus. É por isso que essa declaração é feita. Poucas almas são capazes dessa oração ampla e profunda que abrange o interesse de toda a terra e de toda a igreja de Deus. Nós nos limitamos muito, olhamos sempre para as nossas próprias preocupações e fazemos isso de muito perto. É como se as almas permanecessem dobradas nelas mesmas, entristecidas pela visão monótona de suas próprias imperfeições e desanimadas por sua própria fraqueza. É por isso que a gente ora pouco, porque nós estamos voltados para nós mesmos, pela nossa capacidade de orar, por aquilo que podemos enxergar. Devemos saber, às vezes, como fechar os olhos para nós mesmos e abrir os nossos olhos para Deus. Perder de vista e abandonar a tristeza, o cansado, o que é cansativo no cuidar dos nossos próprios interesses, olhar mais alto, olhar mais longe, ver a obra de Deus no mundo e orar pela vinda do reino dele. Nós oramos pouco, meus irmãos, e Paulo está dizendo isso, provavelmente porque somos exclusivistas e porque estamos dobrados em nós mesmos. É por isso que ele quer fazer a igreja, ele quer falar de oração, mas ele quer mostrar, olha, o problema da oração na igreja, a falta da prática da oração na igreja, é a falta do evangelho. É por isso que ele continua a dizer e declarar o que ele diz. A partir do versículo 5, ele começa a dizer, meus irmãos, do versículo 4, versículo 3, olha, isso tudo é aceitável ao Senhor. Lembre, meus irmãos, que Hebreus faz isso, é impossível, ou seja, isso tudo é agradável a Deus. Hebreus fala, é impossível agradar a Deus sem o quê? Sem fé, não é? Ele está falando, olha, isso é agradável a Deus porque há uma fé aqui, há algo que nós precisamos entender em relação ao Evangelho. Isso é agradável a Deus porque ao fazermos isso, nós agradamos a Deus confiando nele e ele faz a sua obra através das nossas orações. Essa palavra de que a fé é impossível agradar a Deus sem fé está em Hebreus, mas Paulo defende isso em Romanos, com as mesmas palavras, mas o mesmo conceito. Mas olha, ao dizer isso, ele também declara que Deus é o nosso Salvador, e que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui ele injeta o Evangelho mais uma vez, porque há um só Deus. Lembra da declaração do Deus único? Ele repete isso. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Este que se deu por resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui, meus irmãos, eu quero aproveitar para olharmos profundamente na declaração do apóstolo Paulo e muitas vezes entender por que as nossas orações são defeituosas. Primeira declaração que eu quero dizer é a seguinte: a expiação, ou seja, a substituição, ela é limitada. A suficiência do sacrifício de Cristo, não. Como assim, pastor? Vou explicar. A expiação é limitada.
mas a suficiência do sacrifício de Cristo não é. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, e vou explicar por que isso afeta a nossa oração. Dentro do contexto da carta aqui, todos significa judeus e gregos, judeus e gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Paulo tem que afirmar no versículo 7, não é? Que ele é mestre dos gentios na fé e na verdade. E ele fala isso, olha, eu afirmo a verdade e eu não minto. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está falando, olha, eu afirmo a verdade e não minto, eu sou apóstolo dos gentios? Porque o problema do exclusivismo de alguns era pensar o seguinte, só judeus, ou pessoas que se tornam judeus, vão realmente ser de Deus. Ou só esses é que vão ouvir a mensagem do Evangelho. De uma certa forma, eles estavam colocando pré-requisitos para a mensagem do Evangelho. Ou seja, antes de você falar do Evangelho para alguém, você tem que fazer essa pessoa se circuncidar, você tem que fazer essa pessoa seguir essa e essa lei, e aí eles implementam coisas que vão impedir o Evangelho de ser pregado para aquelas pessoas. Então, todos significa isso. O apóstolo Paulo diz que é desejo de Deus, é vontade de Deus que todos sejam salvos. Judeus, gregos, gentios, bárbaros, citas, ele vai falar isso em outra instância. Todas as nações serão salvas. Como assim, pastor? Todo mundo que existe na terra vai ser salvo? Bom, claro que não. As implicações do próprio texto nos mostram que não. Mas se nós não olharmos para esse todos desta forma, nós teremos sérios problemas, não somente na nossa vida de oração, mas também na nossa soteriologia, ou seja, na maneira como nós entendemos a salvação. Eu vou explicar isso cada vez mais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: Ora, é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Só que o versículo não para aí. Se fosse Salvador de todos os homens, seriam todos os homens da terra. Mas Paulo, para evitar isso, coloca na carta a próxima declaração. Especialmente, na nossa tradução, os fiéis. Que também pode ser traduzido dessa forma. Particularmente os que creem. Ou, particularmente, os que têm fé. Porque os fiéis aqui vem com força de adjetivo, mas também é uma mistura de adjetivo com verbo. Isso existe na língua grega, não existe na nossa língua portuguesa, tá bom? Não tem como a gente traduzir essa junção de coisas, não existe um adjetivo na nossa língua que vira verbo ao mesmo tempo, isso existe no grego. E aqui no grego é exatamente isso. Eles são fiéis porque creem, ou creem porque são fiéis. É isso. E eu digo particularmente porque a salvação é para eles. Ele é salvador de todos os homens. Sabe por que nós oramos pouco, meus irmãos? Porque no fundo, a gente pensa que Deus não salva todo tipo de gente. Nós oramos pouco porque no fundo, a gente pensa que para se tornar um de nós tem que ter alguns pré-requisitos culturais. De alguma forma a gente pensa assim, olha, esse é católico demais para virar crente. De alguma forma nós colocamos coisas que são um impedimento. Esse é muito da esquerda para virar crente, esse é muito da direita para virar crente, esse é muito liberal, esse é muito legalista. A gente coloca coisas diante das pessoas e coloca empecilhos para o Evangelho, e de uma certa forma nós impedimos até as nossas orações, porque de alguma forma os nossos exclusivismos na nossa cabeça nos impedem de aplicar o escopo do Evangelho para todo tipo de pessoa. Ora, Cristo veio para salvar todo tipo de pessoa, irmãos, amém? De reis a plebeus. E se nós não cremos nisso, e se nós colocamos os exclusivismos na nossa cabeça, geralmente nós deixamos de orar, porque de alguma forma o nosso coração a minha oração não vai ter efeito. Irmãos, pela oração do povo de Deus, Deus parou
Deus matou, Deus levantou, Deus tirou governos, Deus faz tudo na história através da oração do seu povo. Deus salvou Paulo, porque pessoas fiéis oraram para que Deus salvasse gente entre os judeus, e Deus chamou Paulo. É óbvio que isso tudo foi colocado na eternidade, sem dúvida, ninguém refuta isso, nem o próprio apóstolo Paulo, mas também não negamos o que Deus faz naquilo que é imediato e temporal. Deus usa as nossas orações. Deus usa as nossas orações porque o escopo do Evangelho é para todos. Por isso é importante nós entendermos que o sacrifício do único Filho de Deus é suficiente para salvar todos os homens. Como assim? O sacrifício de Cristo é tão valoroso, é tão poderoso, que Ele pode salvar, ou poderia salvar, desde Adão até a última pessoa que vai nascer. Esse é o poder do sacrifício de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a suficiência do sacrifício de Cristo é inquestionável. E o poder de Deus para salvar o homem é ilimitado. No entanto, esse mesmo Deus aplica esse poder a quem Ele quiser. Ou seja, o sacrifício é suficiente para todos. Mas Deus eficazmente aplica somente aquele que é evidenciado pela fé. Por isso nós oramos. Porque no fim do dia, quem salva é Deus. Por isso nós oramos. Porque no fim do dia, o sacrifício é suficiente para todos. E Deus aplica a quem Ele quiser. Agora, o contrário, meus irmãos, uma visão talvez arminiana, soteriológica, todo mundo limita alguma coisa. Numa visão arminiana, a expiação é que é limitada. A expiação é ilimitada. Mas o poder de Deus é limitado pela vontade do homem. Muita gente se assusta quando a gente fala assim, olha, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, mas o sacrifício de Cristo é só para aqueles que creem. Mas por outro lado, as pessoas falam assim, olha, o sacrifício de Cristo é ilimitado, mas quem se salva mesmo é o homem pela vontade dele. Nesse ponto, meus irmãos, quem limita o poder de Deus é o homem. Logo, logicamente, o sacrifício de Cristo não é suficiente para todos, porque ele depende da vontade humana. Meus irmãos, se o sacrifício de Cristo dependesse da vontade humana, nós todos estaríamos perdidos. Mas muitas vezes em nossas orações, nos nossos exclusivismos, nós deixamos de orar por pessoas porque cremos de alguma forma que elas estão limitando o poder de Deus pela sua própria vontade. Meus irmãos, Deus quer usar as nossas orações para fazer o que Ele quer fazer aqui em Portugal. O poder de Deus não está limitado à cultura desse país. O poder de Deus não está limitado à secularidade das pessoas. O poder de Deus não está limitado às posições ideológicas que as pessoas têm. O poder de Deus não está limitado à vontade humana. Portanto, o batista particular como nós, limita não a suficiência de Cristo, mas a aplicação da substituição. Os arminianos, no entanto, limitam o poder de Deus na vontade humana, portanto, limitam a suficiência do sacrifício na vontade humana. Alargam a expiação e diminuem a suficiência. A consequência lógica para quem ajunta essa visão errônea com as declarações do escopo da salvação é o universalismo. Sabe por que muita gente não prega e não ora? Porque as pessoas pensam, se Cristo morreu por todos, então todo mundo vai ser salvo. Simples assim. As pessoas oram um pouco também porque pensam, se a vontade humana é que determina a salvação do homem, então, para que orar? Se no fim do dia é Ele que decide. É nesse ponto que Spurgeon vai falar, até os arminianos como oram,
oram como bons calvinistas. Deus, salva o pecador. Nós não queremos limitar o poder de Deus na nossa cabeça, meus irmãos, apesar de termos a doutrina certa. Isso não quer dizer, creio eu pelas Escrituras, isso não quer dizer que muitas vezes no nosso coração também não cometemos o mesmo erro. Isso é característico do ser humano. Limitamos o poder de Deus nas nossas orações, limitamos o poder de Deus no escopo da salvação e muitas vezes não agimos porque temos falta de fé, limitando o Evangelho de Cristo. Mas Cristo veio para salvar todo tipo de gente, irmãos. Ele não só veio, a declaração da vontade de Deus em Cristo é essa: Cristo, ao morrer na cruz, vai atrair para ele gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de reis a plebeus, de portugueses do norte a portugueses do sul, a brasileiros, a pessoas das ilhas, de tudo quanto é lugar, da África. Deus vai salvar gente de todo tipo, e Deus vai usar as nossas orações. Esse tipo de exclusivismo na nossa cabeça, que determina quem pode ou não se tornar crente, limita as nossas orações, atrapalha o nosso ministério, atrapalha o avanço do Evangelho, porque encontramos sempre na nossa cabeça a barreira da vontade humana. Mas, meus irmãos, a nossa teologia não limita o poder de Deus. Amém? O poder de Deus não é limitado por ninguém. Muito pelo contrário. Quando nós dobramos o joelho, nós sabemos diante de quem nós dobramos os nossos joelhos. Nós sabemos que todo mundo aqui não pode significar todo mundo que existe, porque senão isso seria completamente contrário àquilo que Paulo disse no capítulo 4, particularmente os que creem. Nós sabemos disso, mas também entendemos que esse mediador só vai mediar mediante o poder de Deus. Essa mediação só acontece em Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo, do começo ao fim, é pelo poder de Cristo. E quando nós declaramos isso, ficamos como os discípulos no barco. Isso aterroriza um pouco os nossos corações. Em que sentido? Mais uma vez, reconhecemos como pessoas que a nossa vontade não prevalece. Mais uma vez, dobramos os nossos joelhos, porque reconhecemos que a vontade de Deus, até mesmo diante de reis, é que prevalece. E assim, oramos com fé, sabendo que Ele disse que iria usar as nossas orações para cumprir os seus propósitos. Oramos, meus irmãos, porque o sacrifício de Cristo é eficaz para salvar quem Deus quer. Nós oramos, meus irmãos, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para toda a raça humana. Nós oramos porque o sacrifício de Cristo é eficaz para salvar quem Deus quer, ou seja, aqueles que recebem a fé que vem da parte de Deus. A nossa exclusividade de escolha, para quem nós oramos, para quem nós pregamos, geralmente é sintoma de nós limitarmos o poder de Deus dentro de nós. Você já passou por isso? Levanta a mão, confessa e chora, pecador. Você já passou por isso? De querer pregar o Evangelho para uma pessoa, mas na sua cabeça você pensa, ele não vai crer. Já passou por isso? É contra isso que Paulo está lutando. Não somos nós que determinamos isso, irmãos. O que nós devemos fazer é sempre orar e pregar. Se realmente cremos que Deus quer salvar todo tipo de pessoa em todos os lugares, nós começamos a orar de acordo com essa verdade. Deus pode salvar o nosso presidente, irmãos. Deus pode salvar o nosso primeiro-ministro. Deus pode salvar quem Ele quiser no governo. Deus pode salvar o meu vizinho. Deus pode salvar o meu bairro. Deus pode trazer um grande avivamento na margem sul, na Lapa, em todos os lugares. Deus pode. E nós começamos a orar de acordo com essas verdades. Se não orarmos, meus irmãos, e se não vivemos dessa forma, é porque de alguma forma, mais uma vez, dentro de nós, estamos encurvados em nós mesmos e limitamos o poder de Deus. Se não oramos mais, é por causa dos nossos exclusivismos, que criamos a partir dos nossos preconceitos, muitas vezes também legalistas, do que Deus pode fazer, e onde Ele pode fazer,
e como Ele pode fazer quando nós pregamos o Evangelho. Nesse ensejo, meus irmãos, a última exortação que eu quero trazer diante desse texto é que Paulo está dizendo para nós que nós precisamos de mais Evangelho para orarmos mais. E eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de mais Evangelho em casa. Deus pode salvar os nossos filhos. Ele quer. Nós precisamos de mais Evangelho na rua. Nós precisamos de mais Evangelho em todo lugar. Nós precisamos de mais Evangelho no coração, para não limitarmos o poder de Deus e limitarmos as nossas limitações e confiar no poder de Deus. Precisamos de mais Evangelho, meus irmãos, até mesmo para orar, porque os exclusivismos da nossa cabeça não são compatíveis com a oferta livre do Evangelho. O Evangelho é para ser orado, pregado para todos. E a oração também deve ser para todos, porque Deus salva. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser e salvar quem Ele quiser. E assim nós oramos e assim nós proclamamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. É quase uma redundância, Deus, nós falamos de oração agora, mediante tamanha verdade exposta aos nossos corações. Uma coisa que nós pedimos desde já, ó Deus, é que nós não estejamos de forma nenhuma na nossa cabeça, no nosso coração, limitando o Teu poder, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, aquietarmos os nossos exclusivismos. E faz-nos, ó Deus, orar, interceder, proclamar e viver como igreja, sabendo e crendo que o Senhor vai salvar todo tipo de gente aqui em Portugal, ó Deus. Dos mais benfeitores até os mais malfeitores, dos mais poderosos até os mais negligenciados. O Senhor vai salvar todo tipo de gente. E a nossa oração, ó Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou, é que o Senhor nos dê uma vida tranquila e cheia de paz, para continuarmos pregando o Evangelho a todas as pessoas. É que o Senhor abençoe os nossos governantes agora mesmo, nas questões do Covid, nas questões da economia, nas questões de ideologia. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro, os legisladores, os executivos, os militares, a polícia. Abençoe a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Salva essas pessoas em nome de Jesus, nós clamamos. Salva pessoas aqui na margem sul, ó Deus. Salva pessoas em Lisboa, salva pessoas em Portugal, de norte a sul, ó Deus. Salva, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor salvará todo tipo de gente. Usa a nossa igreja nesse processo, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, confiar mais no Senhor e, portanto, orar mais. Faz-nos aplicar a livre oferta do Evangelho para todas as pessoas, sem exclusão, ó Deus. Pois isso não nos compete. Porque não há nada difícil para Deus, nada impossível para o Senhor, e é nisso que nós cremos. Portanto, usa a nossa igreja a ser uma voz que ora e que proclama, para que o reino de Deus se estabeleça mesmo no meio do deserto. Usa nossas vidas, usa nossas famílias, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém.